Sobre a prova, agora entrando no conteúdo da prova, né, pessoal? Que mais cai? Pediatria, saúde coletiva, ginecologia, obstetrícia, infectologia, mas em saúde coletiva cai muita clínica médica, então as situações que eu vi mais são situações assim que envolvem notificação compulsória, daí a importância de infectologia, envolvem emergências médicas, é um pouco de cardiologia, então são questões de vacinação, notificação, são questões que são da seara do médico generalista. Uma questão ou outra que era especializada, mas eu vou dizer que você que chegava a ser menos de 10%, porque não chegava a duas situações, problemas da prova ultra especializadas, não tinha. Grosso da prova realmente são coisas do objetivo assim, necessárias para o médico generalista saber. Em cirurgia, que é a nossa área aqui, né, é o que o médico precisa saber. Então, pô, queimadura. Queimadura é uma emergência médica. Emergência médica é batata que cai em prova de residência. Então, queimadura, como fazer um atendimento inicial, como fazer um curativo para queimadura. A parte de feridas, né, cicatrização, suturas e feridas, cai bastante. Como fazer um curativo, quantos planos dá ponto. Então, tem um ferimento no lábio, você tem que dar ponto onde? Na mucosa, na musculatura e na pele, ok. É assim, qual o músculo que se você tem que suturar no lábio e que senão vai dar um problema na fala. E aí é orbicular, mas aí os outros músculos eram absurdos, não estavam nem no lábio. Então, assim, é uma questão que parece difícil, parece uma questão de cirurgia plástica, mas na prática é uma questão básica da anatomia. Então, se você mantiver a tranquilidade, ficar calmo, você consegue responder. Então, muita coisa de fios de sutura, se você usa fio absorvível ou não, aí tem uma questão com nomes de fios, aí tem que ter um pouquinho mais de prática, isso é um pouco mais difícil para o médico generalista, mas você tem que conhecer os fios principais que se usam na sutura. Não na sutura de uma cirurgia do centro cirúrgico, mas na sutura do pronto-socorro, onde você quer dar um plantão. Então não é nada absurdo. Anestesia local cai bastante, complicações anestésicas graves, né? As complicações pós-operatórias, qualquer médico que passa visita na enfermaria, que é um diarista, precisa saber. Então, também é um assunto interessante. Trauma abdominal, um assunto quente demais em trauma. Então, olhando as questões, poucas questões eram assim, que só o cirurgião que está na prática precisa saber. Quase todas, o médico generalista precisa ter alguma noção para exercer bem a medicina, principalmente o emergencista. Então, pense assim, habilidades cirúrgicas e assuntos cirúrgicos que o médico precisa saber no pronto-socorro. É isso que vai cair. Triagem de abdômen agudo, né? O diagnóstico de uma hérnia no ambulatório de medicina da família, o risco de complicações de hérnia, como orientar. Então, são questões não são de rodapé. Caiu uma questão de um câncer de pulmão com metástase, mas assim, tinha uma metástase cerebral que fazer, dava para inferir que era um tratamento paliativo, que não era nada tão curativo. Então, assim, era uma questão mais de cuidado geral do paciente, mas era uma questão específica, porque é um câncer de pulmão. Mas essa foi uma questão bem difícil e é o mínimo na prova de cirurgia que cai nisso aí, tá, pessoal? Saúde coletiva, estudos epidemiológicos, agora com a questão da Covid, todo mundo virou expert em metodologia científica, então cai os tipos de estudo, né? Aqueles conceitos todos, né? Principalmente de estudos diagnósticos, de sensibilidade, especificidade, né? As fase 1, fase 2, fase 3, estudos retrospectivos, analíticos, de corte, então, tudo isso é importante. A ética médica, aí envolvendo questões também assim de psiquiatria também, de triagem. Medicina de família e comunidade cai bastante, então a atuação do médico de família no posto, quem na faculdade viu bastante isso vai se dar bem, porque cai muito isso na prova. E aí, na parte de medicina baseada em evidências, realmente a questão dos estudos epidemiológicos é um assunto só, né? Então, de metodologia científica. Esse assunto, pessoal, que já era um assunto que a gente tinha que estudar, mas não era tão quente, e agora, depois da pandemia, esquece, tem que saber a fundo, né? E as medidas todas de frequência, né? Medidas de tendências medianas, tudo isso aí, realmente que você vale a pena fazer. Então, são assuntos clássicos, não são assuntos de rodapé. Pediatria, mesma coisa, ó. Pneumonia da comunidade, aí anemias, bronquiolite, anemia ferropriva, eu vi muito de imunologia também caindo. Teve uma questão um pouquinho mais difícil de nefrologia, mas como eu disse, é uma questão ou outra que acaba caindo, né? Não é nada muito específico. Mas anemia, bronquiolite, pneumonia, né? Veja, anemia ferropriva e anemia são diagnósticos diferenciais muito importantes aqui de parte de pediatria, mas de pediatria geral, né? De quem vai dar um plantão em pronto-socorro como pediatra, de quem atende o posto de saúde, e anemias, mesma coisa. Então, vejam, são assuntos básicos que acabam saindo. Na parte de ginecologia,
infecção sexualmente transmissível, IST, que se confunde com a infectologia. Então vejam como aquela questão da interdisciplinaridade é importante, né? Já, por exemplo, violência sexual, ética e ginecologia já se cruza também com um assunto ali de ética médica, que é um assunto de medicina social. Então, muitas questões com interdisciplinaridade. E aí, basicamente, pessoal, o que é de prevenção que o médico de família tem que saber? É prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, vacina de HPV, eventualmente câncer de endométrio, então, saúde da mulher, os exames preventivos muito importantes. Aí caiu uma coisinha ou outra, sempre caiu alguma outra síndrome, e caiu aqui ovários policísticos também, algumas vezes, que também dá síndromes de ginecologia, não é nada tão grave, é algo que a gente pode dizer que é mais ou menos corriqueiro. Então vejam, nada de tão absurdo. Tem uma ou outra questão mais difícil, mas o grosso é fácil. Obstetrícia, veja, né? Urgências da obstetrícia. Então, urgências do primeiro trimestre, abortamento, né? Urgências, né? Periparto, que é eclâmpsia, assistência ao parto. De novo aqui a parte da infectologia, que é muito forte no SUS Bahia, né? Mesmo na parte, por exemplo, de cirurgia, cai infecto, porque cai tétano pra caramba. Então, assim, parte de infectos tem que estudar a fundo, tá? Vacinação, tudo isso. Então, veja, síndromes hipertensivas e eclâmpsia, mesmo assunto aqui, ó. Abortamento, urgência, assistência ao parto, importantíssimo, e HIV. Então, nada absurdo também em obstetrícia. E aqui, na própria infectologia, né? Acidente botrópico, acaba caindo um pouquinho, né? Então, essa parte de infecto é hanseníase, febre amarela. E aí, na febre amarela, lembro que teve a questão da vacinação obrigatória da febre amarela. Então, sempre que tiver uma doença infecciosa nova, fica de olho. Qual a doença infecciosa nova agora, pessoal? Monkeypox. Tem que estudar. Uma prova que cai bastante infectologia. A gente está agora num surto de uma doença nova. Tem que estudar a fundo. O conhecimento é novo, mas tem que estudar. Então, estudar Covid, estudar Monkeypox, que isso deve cair na prova. Então tem que saber isso aí, tem que saber imunização, tudo isso aí, tá? E aqui infecção de vias aéreas inferiores, já entrando com clínica médica, entrando com pediatria, né? Infecções de ferida também caiu. Então vejam que são assuntos que caem muito, cai sífilis também, né? Em outros aspectos, são as ISTs, as infecções de notificação compulsória, as doenças endêmicas e epidêmicas da região. É isso que você tem que focar na pediatria, né?